O Ministério Público Estadual, representado pelo promotor de Justiça Civil, Marcelo Linhares, abriu investigação para apurar possíveis irregularidades na doação de terrenos doados a entidades religiosas. O promotor ressaltou que em um processo judicial foi constatado que o município de Juína realizou a doação de um terreno público para a Igreja Assembleia de Deus construir um templo, sendo que a entidade religiosa não o fez e deixou que pessoas habitassem o terreno. Após isso, a entidade religiosa recorreu à justiça para obter a reintegração de posse do terreno. O juizado designou ao Ministério Público uma investigação para apurar o que realmente estava acontecendo. Ficou constatado que nos últimos 5 anos, a Prefeitura, através de lei, realizou a doação de terrenos para 4 denominações religiosas, sendo 2 igrejas Assembleia de Deus, Igreja Adventista do Sétimo Dia e Igreja Deus é Amor, onde, em uma lei absolutamente inconstitucional, segundo o promotor, receberam terrenos públicos para a construção de seus templos. O que aconteceu é que houve uma ação de uma igreja para se reintegrar na posse. O que aconteceu? Era um terreno público que foi doado para essa igreja e essa igreja tentou tirar algumas famílias que ocupavam esse terreno para construir o próprio templo. Na época, o juiz da segunda vara, que era o Dr. Vitor, ele comunicou ao Ministério Público porque ele causou estranheza à situação, um terreno público ocupado por uma igreja. De acordo com a Constituição e com nossas leis, você não pode perseguir nem incentivar nenhum templo religioso, nenhuma entidade religiosa. Ele encaminhou cópias para mim e eu requisitei do município para me falar o que aconteceu, o que está acontecendo nesse caso e se há outras igrejas beneficiadas. De início a gente limitou a 5 anos, até porque tem que racionalizar o serviço, mas isso pode ser expandido posteriormente. E a informação do município foi dada que sem nenhum procedimento, porque tem procedimento para doar terreno, tem que ter avaliação prévia, tem que ter lei prévia que autorize, tem que ter uma justificativa. Se tiver mais de uma entidade interessada, tem que fazer uma espécie de uma licitação entre elas. E como é que eu vou definir a tua igreja e não a dele? Você tem que ver qual que é melhor para o município. E além disso, tem que ter alguma utilidade pública. A religião, o culto, ele é algo íntimo, ele é algo pessoal, ele é algo muito importante numa sociedade. Mas o terreno público, como é algo que pertence a todo mundo, inclusive de todas as religiões e de pessoas que não têm religião, você tem que criar um critério que atenda aquela sociedade na região. Uma creche, aquela igreja vai construir o templo dela, mas ao mesmo tempo eles vão manter uma creche, ou o Centro Espírita X vai fazer suas reuniões ali, mas eles vão manter um serviço de acolhimento de pessoas de rua. É possível, mas tem que ter algo que atinja pessoas indeterminadas. No caso, foi informado pelo município que nos últimos 5 anos 4 igrejas receberam terrenos e eu preciso apurar se há algum serviço público nesses terrenos. Eu quero reiterar que não é uma perseguição à religião específica. Eu peço para que as pessoas entendam que imagine que no caso doou para uma religião cristã. Então, e se tivesse doado para uma outra religião que você não concorde por qualquer motivo? Como é que você se sentiria sabendo que impostos, que algo público que poderia estar sendo alienado e construindo uma escola, um posto de saúde, o nosso hospital que está precisando urgentemente de reformas, a prefeitura podia muito bem fazer uma licitação e vender esses terrenos e reformar o nosso hospital, reformar a nossa UPA, quem sabe até fazer uma contratação melhor de serviço. Como é que essas pessoas, não é uma perseguição, esses bens públicos devem ser destinados para a finalidade pública. Então a promotoria, eu determinei o meu oficial de diligência a comparecer nessas igrejas e mandei intimar essas igrejas para que eles me comprovem qual que é a finalidade pública, de novo, dissociada da questão religiosa, da questão íntima, que eles prestam à sua comunidade, inclusive se já foram construídos os respectivos templos. Se caso foi construído o respectivo templo, talvez seria possível avaliar, eles devolverem ao erário municipal o valor do terreno na época da doação, para que não tenha dano. Se não tiver acordo, o caminho é entrar com a DIN para derrubar a lei e cobrar do prefeito, das igrejas e de cada vereador que assinou essa venda o valor pessoalmente do terreno. Porque isso incentiva a religião A
A religião B pode perguntar: por que eu não? Por que eu tive que comprar um terreno? Por que eu tenho que fazer os cultos no fundo da minha casa e ele ganhou um terreno da prefeitura? É essa a questão. Quando a gente mantém o Estado neutro, não interfere de forma alguma, nem para prejudicar, nem para ajudar, todo mundo tem a garantia da liberdade religiosa. E é isso que a promotoria quer incentivar, que haja tratamento igual entre todas as pessoas, de todas as religiões, porque isso é uma obrigação do Estado, é obrigação do Ministério Público zelar por isso, e que o patrimônio público não seja lesado. Esse valor doado nesses terrenos está fazendo falta, porque se alguém na prefeitura falar que não está fazendo falta, está mentindo. Nós precisamos reformar a UPA, nós precisamos reformar o hospital. Está prestes a ser interditado o centro cirúrgico, como todo mundo sabe, por falta de condições. Estamos tentando resolver para evitar que chegue nesse ponto, mas se não tiver outra solução, vai chegar nesse ponto. Então, dinheiro é necessário para finalidades públicas que atendam todo mundo, independente do credo que a pessoa tenha.